A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de preparação para a nossa escola bíblica dominical na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia. Você que é nosso amigo, professor da EBD, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa classe Maravilhas de Sião. Amém? Bom, hoje aqui, reiterando aos irmãos, que nós teremos palavras-chave no estudo desta nossa lição. Então, cada tópico terá em um slide, em algum momento, uma palavra-chave que os irmãos devem anotar para computar domingo, quando forem registrar a sua assiduidade na EBD, os irmãos participem estas palavras-chave para confirmar que os irmãos estiveram aqui estudando nesta aula juntamente aqui com os outros irmãos, para que nós consigamos, assim, pontuar os irmãos na nossa EBD. Amém? Bom, hoje nós estaremos dando aqui continuidade ao estudo que versa sobre a relevância da igreja, sua essência e sua missão. E eu já vou rapidamente compartilhar aos irmãos os slides referentes ao estudo desta nossa lição, que está aqui, é a lição de número 4, que tem por título a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Amém? Bom, texto áureo da nossa lição, deixa eu posicionar aqui melhor os irmãos. Texto áureo da nossa lição está lá em Atos, capítulo de número 2, verso 47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Verdade aplicada, que diz o seguinte: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Aqui os objetivos da nossa lição de hoje, que são salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicar o compromisso do membro da igreja e expor o papel relativo da membresia diante da igreja e na sociedade. Amém? A introdução que os irmãos podem acompanhar facilmente aí pela nossa revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e com decência, conforme a palavra de Deus, para a sua glória. Amém? Bom, irmãos, tópico de número 1 fala justamente o quê? Sobre a nossa identidade cristã. E eu reforcei aí, ressaltei esse fragmento da nossa revista que diz o seguinte: que Jesus estabeleceu a igreja, composta por todos os salvos. Para quê? Para representá-lo na terra, glorificar seu nome e proclamar o evangelho. Ou seja, isso fala justamente acerca da nossa missão, nosso objetivo como sendo igreja, que é justamente o quê? Pregar o evangelho. Dentro deste raciocínio, então, daqui a gente já ressalta a importância de fazer efetivamente parte de uma igreja, certo? Congregando, porque fazendo isso reflete a identidade de um verdadeiro cristão. Ou seja, não é que estar na igreja não salva, mas os salvos têm prazer em estar na igreja, participando, tendo comunhão com os irmãos, congregando numa igreja. Então, é importante a gente sempre frisar isso. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos de número 2 e versículo de número 3, fala o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, então, a gente observa já aqui na palavra que esse convívio não é algo tão fácil assim de lidar. Então, é totalmente compreensível que no ambiente onde existem vários tipos de seres humanos, cada um com uma mentalidade diferente, que hajam situações ali, né, de se estranhar em alguns momentos. Entretanto, quando a gente fala aqui sobre suportando-vos, tendo o quê? Uma união no Espírito, unidade no Espírito, fala o quê? Que com todas as nossas diferenças, o que nos une é o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Então, esse raciocínio, essa mesma comunhão, esse mesmo sentimento é o que efetivamente nos une. E tudo isso já é um exercício para o nosso amadurecimento espiritual. Então, esse convívio é importante também a isso. É um exercício diário de amor, compreensão, perdão. Isso tudo a gente exerce onde? Na igreja, certo? Bom, então, nesse início, logo na nossa lição, a gente já vai falar justamente sobre isso, que as pessoas que se convertiam eram o quê? Elas já chegavam junto para a igreja, eram somadas à igreja, acrescentadas à igreja. É o que a gente vê. E a relevância de expressar a fé e a necessidade desse nosso comprometimento com a igreja e com a obra de Deus. Amém? Tópico de número 1, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Igreja, que vem do original eclésia, que significa significa o quê? Significa chamar. E eclésia, para fora. Ou seja, os chamados de dentro do mundo para fora dele. Isso que significa igreja, certo? Então, quando a gente observa isso aqui, já enfatiza que a conversão deve ser acompanhada de quê? De uma adesão à igreja. Tem que haver esse convívio, essa inserção daquele irmão que acabou de aceitar a Jesus Cristo, para que ele comece a ser efetivamente orientado, ensinado, discipulado dentro da igreja. Então, esse raciocínio tem que vir desde o início, certo? Quando a gente fala de um novo convertido, é como um recém-nascido. Sendo assim, nós temos que o quê? Fazer o acompanhamento, zelo, orientações, para que ele consiga se desenvolver dentro da obra de Deus. Um erro, infelizmente, frequente em muitos lugares, que a gente observa é o quê? A pessoa aceitou a Jesus. Amém. Mas não existe nenhum tipo de acompanhamento. Isso é um erro muito sério. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, no estudo já da palavra de Deus, que fala que à medida que se convertiam, eles eram o quê? Adicionados, somados à igreja, acrescentados à igreja. Então, isso fala sobre o quê? Sobre o zelo que nós temos que, obviamente, sentir, desenvolver sobre os novos irmãos que chegam aceitando ao Senhor. Segundo, fala sobre a relevância de expressar a fé. Então, fica aí para a nossa reflexão, Mateus 5, verso 16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, externar a fé, expressar a fé, fala sobre o que, irmão Leonardo? Fala sobre o nosso testemunho cristão. É sobre isso que fala. Então, lá em Tiago, a gente vê o seguinte, que a fé sem obras, ela é morta. Sendo assim, o quê? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por intermédio da graça, pela fé em Jesus Cristo. Agora, quando nós sentimos a fé verdadeira, quando nós vivemos essa fé verdadeira, nós temos comportamentos condizentes com a fé que nós efetivamente professamos. Ou seja, se eu creio em Jesus Cristo, se eu tenho uma fé, as minhas atitudes têm que ser condizentes com aquela fé que eu estou professando. Então, é isso que nós vemos aqui. Ou seja, então nós temos que o quê? Dar
testemunho como verdadeiros cristãos. Esse raciocínio aqui está intimamente relacionado ao tópico anterior que nós vimos sobre o quê? A nossa identidade. É justamente isto que faz as pessoas reconhecerem que nós somos, de fato, discípulos de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo de número 13, verso 35, diz o seguinte: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui já fala sobre o quê? Quando fala sobre amar um ao outro, envolve uma série de situações. Envolve perdão, envolve comunhão, envolve respeito. Isso tudo está envolvido no testemunho de um verdadeiro cristão. E isso é o quê? É manifestar a nossa fé. Evangelho não é ideologia. Evangelho é vida, prática. Então, a gente tem que viver aquilo que a gente está efetivamente pregando. Amém? Subtópico de número 1.3. A necessidade de comprometimento. Fica aí para nossa reflexão em Hebreus 10, verso 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, aquela coisa que fica indo, né, já de galho em galho. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, porque nesses momentos finais aqui da igreja na face dessa terra, é natural que as coisas fiquem muito mais difíceis ainda. Então, a gente observa aqui uma necessidade de que haja o quê? Comprometimento. O que é isso? É muito mais que envolvimento. É assumir uma responsabilidade diante de Deus com a missão que nos foi confiada por Ele, no que se refere a fazer parte da igreja, a ser igreja. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade. É ter o quê? Compromisso com a obra de Deus. Então, é muito mais de estar apenas envolvido. Ou seja, é fácil a gente observar aqui que é justamente esse nosso comprometimento com a obra que está intimamente relacionado ao nosso desenvolvimento espiritual. A maneira como nós vamos amadurecendo espiritualmente. Então, se eu não tenho compromisso nenhum, né? Agora, as bênçãos a gente quer receber. Não é assim? Muitas pessoas são assim, ou seja, ele está ali envolvido, ele vai aos cultos, né? Até assiste, né, algumas orações, trabalhos, pregações, mas ele não quer compromisso com a obra de Deus. Então, biblicamente, isso é um equívoco. Quem de fato serve ao Senhor, quem é discípulo de Cristo, tem compromisso sim com a obra de Deus. Ele assume a sua responsabilidade como sendo igreja de Jesus Cristo. E assim nós finalizamos essa parte inicial já da nossa lição, onde aprendemos justamente que Jesus estabeleceu a igreja para representá-lo neste mundo, nessa terra, glorificar o seu nome e proclamar o evangelho. E já fica aí a nossa primeira palavra-chave aos irmãos aí que estão assistindo essa aula. Comprometimento. Palavra-chave número 1. Amém? Tópico de número 2. Membro da igreja. Estar sob uma bênção. Fica para a nossa reflexão aí, Mateus 16, verso 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando nós falamos sobre comprometimento com a igreja, compromisso com a igreja, isso nos posiciona para estarmos sujeitos a toda sorte de bênçãos da parte do Senhor que estejam direcionadas para a sua igreja. Ou seja, isso envolve comunhão, crescimento espiritual, proteção, desenvolvimento de dons espirituais e direcionamento divino sobre todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala sobre as bênçãos de Deus direcionadas para a sua igreja, isso não se limita, claro, ao que está relacionado a este mundo, mas são o quê? Bênçãos para este mundo, nesse momento que nós estamos, nessa luta aqui,
e para toda a eternidade que estivermos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eu estou falando aqui sobre a totalidade das bênçãos do Senhor para a sua igreja, certo? Então, ainda sobre esse segundo tópico, nós vamos falar sobre a parte da defesa de Deus sobre a sua igreja, certo? A igreja é defendida por Deus em todos os sentidos. Segundo, privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Terceiro, o perigo de se profanar a igreja do Senhor. 2.1, a igreja é defendida por Deus. Fica para a nossa meditação em Atos 9, verso de número 4, que fala: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sabe que Saulo, achando estar fazendo certo, segundo a lei que ele compreendia, ele estava perseguindo cristãos. E aqui Jesus se apresenta a ele lá naquele caminho para Damasco e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não fala: Saulo, por que persegue meus discípulos? Não. Saulo, por que me persegues? Justamente porque, quando nós falamos sobre a igreja, ela é o corpo espiritual de Jesus Cristo. Ou seja, então, ele defende aquilo que lhe é seu. Quando ele fala sobre a sua igreja, existe um relacionamento aí já de posse de Jesus Cristo sobre a sua igreja. Ou seja, então, é ele quem guarda, é ele quem intercede, é ele quem efetivamente procede, é ele quem edifica, capacita para que justamente a igreja receba toda sorte de dons espirituais, para que ela consiga ser vitoriosa em tudo aquilo que Jesus Cristo determinou que ela faça nesse mundo. Então, é ele quem nos justifica, é ele quem nos defende. Ou seja, e essa certeza que nós recebemos, segundo o estudo da palavra de Deus, quando nós vemos que somos defendidos pelo Senhor, isso fortalece a nossa fé em saber que em qualquer situação que nós estejamos fazendo, segundo a vontade do Senhor, nós seremos vitoriosos. Amém? Então, nós somos, como sendo Igreja de Jesus Cristo, nós somos defendidos, guardados, protegidos pelo leão da tribo de Judá. Amém? Segundo tópico: privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Bom, fica aqui já para a nossa reflexão, 1 aos Coríntios 3, verso de número 9, que diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E já fica aí a observação da nossa segunda palavra-chave: proteção. Para você aí que é nosso professor lá da EBD, já registra aí, anote, para que você consiga acertar lá domingo ao afirmar a sua assiduidade na EBD. Amém? Bom, porque somos cooperadores de Deus. Bom, nós vimos anteriormente, irmãos, que está sobre a igreja toda sorte de bênçãos, não somente para este mundo, quanto por toda a eternidade. Isso é o quê? Bênçãos infinitas. Em todas as áreas, nós somos abençoados pelo Senhor. Quando a gente fala aqui sobre privilégio de sermos igreja, são muitos. Nós observamos aqui privilégios espirituais, comunitários e de serviço. Quando eu falo sobre privilégios espirituais, a gente se refere aqui justamente ao quê? Dons espirituais. Nós somos revestidos de unção, dons espirituais, poder da parte de Deus para desempenhar a missão que o Senhor Jesus confiou a nós, certo? Então, quando a gente olha lá em Marcos 16,
versos 17 e 18, fala o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso fala o quê? A autoridade que Jesus confiou a nós. Isso aqui é um grande privilégio em ser servos de Deus. Então, irmãos, não é para qualquer um. E não é de qualquer maneira. Então, a gente ainda observa mais que é o quê? Privilégio da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Poder estar cultuando ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos é um grande privilégio. Não é para qualquer um. E ainda o quê? Privilégio de serviço. Que serviço? O ministério. Ministério é serviço. Por isso que nós observamos o quê? Dons ministeriais. São o quê? Isso aí são unções específicas que são derramadas onde? Sobre os discípulos de Jesus Cristo, sobre a sua igreja. Ainda nós observamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, verso de número 9, diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que significa ser lavoura de Deus? Significa que nós, como sendo servos de Deus, somos semeados por Ele para frutificarmos. Deus mesmo nos semeou para que nós venhamos a dar frutos neste mundo. Segundo, quando fala que fomos edificados. O que é ser edificado? Edifício, para sermos morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, não existe privilégio maior do que ser lavoura e ser edifício de Jesus Cristo. Amém? Terceiro, o perigo de se profanar a igreja. Fica para a nossa meditação aí este versículo, que fala o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, se nós somos corpo de Jesus Cristo, membros em particular de Jesus, se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de quem? De Jesus Cristo. Ah, mas irmão Leonardo, aqui está se referindo a nós, individualmente, e não a questão lá da igreja. Irmãos, isso daí é uma distorção que a gente observa justamente para quê? Para diminuir, menosprezar a necessidade de estarmos cultuando ao Senhor no templo. Certo? Quando a gente fala sobre ser uma igreja, ou estar numa igreja, é o quê? Ser é uma esfera individual. Eu sou o templo do Espírito Santo. Certo? Quando eu falo sobre estarmos juntos, eu falo justamente sobre o quê? A reunião dos santos. Falo sobre coletividade. Uma coisa não anula a outra. E é importante, quando nós estivermos dando aula aos nossos alunos, frisar sempre isso. Porque existe hoje uma visão completamente retorcida de uma desnecessidade de estarmos cultuando ao Senhor lá no templo, de estarmos juntos, servindo ao Senhor, congregando. Isso, irmãos, é uma falácia. Não se tem comunhão sozinho. Não existe falar em união de uma pessoa só. Então, isso fere diversos ensinamentos bíblicos. Então, é importante na aula, quando a gente fala sobre isso, frisar exatamente a importância, sim, de estarmos juntos, unidos em comunhão, em união, em unidade, para que venhamos a servir ao Senhor. Então, falando mal da igreja, coletividade, nós todos juntos compomos o quê? O corpo de Cristo. Então, se eu falo mal do corpo de Cristo, eu estou falando mal de Jesus Cristo. Então, é algo muito sério. Quem faz isso está suscetível a quê?
a perda da ação, da unção, presença do Senhor na sua vida. Segundo, está sujeito ao juízo divino sobre a sua vida. E viver em divisões. Gente que não consegue ficar bem em lugar nenhum, nem na sua família, nem fora, nem na igreja. Isso é o quê? Reflexo de uma vida fora da comunhão com o Senhor e com os servos de Deus, com a igreja. Então, falar mal da igreja é falar mal de Jesus Cristo. E aqui nós finalizamos mais esse segundo tópico, onde nós aprendemos que perseguir a igreja é perseguir a Jesus Cristo. E ele a defenderá contra tudo e contra todos. Amém? E aí nós vamos ao nosso último tópico dessa nossa lição, falando sobre o quê? Que ser membro é estar sob uma liderança espiritual. Fica aí para a nossa meditação aos Hebreus 13, 17, que fala o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Liderança espiritual é um dom da parte do Senhor direcionado para a sua igreja. Então, valorizar e seguir uma liderança também nos ajuda a quê? A amadurecer espiritualmente. Nos ensina a ser o quê? Submissos, obedientes, quando nós nos sujeitamos a uma liderança estabelecida pelo Senhor, certo? E agindo assim, nós estamos também adorando ao Senhor, tá? Bom, e finalizando, a gente vai ainda falar sobre a relevância da intercessão pela igreja. Segundo, ser membro nos faz descobrir dons e ministério. E, finalizando, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. 3.1. A relevância da intercessão pela igreja. Fica lá para a nossa meditação aos Filipenses 1, verso de número 4, que diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Isso fala justamente sobre o quê? Que a intercessão é uma forma de se demonstrar o amor e o cuidado pelos outros. Aqui nós vemos o quê? Paulo falando que ele intercede pelos seus irmãos. Isso, irmãos, é reflexo, é característica de uma liderança genuína e inspirada pelo Senhor. Ou seja, quando nós intercedermos uns pelos outros, nós estamos agindo assim, nós estamos participando ativamente da obra de Deus, certo? Contribuindo pela edificação, guarda da igreja do Senhor. Ou seja, este comportamento nos identifica também como sendo servos de Deus, como sendo discípulos de Deus. É uma atitude peculiar de quem tem um relacionamento sincero diante de Deus. Quem de fato é salvo se comporta como salvo. Tem atitudes de um salvo, tem atitudes de membro de uma igreja. Ele tem essa visão de comunhão, de união, e ele se compadece das necessidades dos seus irmãos. Ou seja, então existe sim uma relevância nisso, tanto pelo fato de orarmos, quanto por quem recebe essa cobertura de oração. Amém? Vamos adiante. 3.2. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministério. Fica para a nossa meditação em Efésios 4, verso 11, passagem muito conhecida aí da palavra de Deus. E ele mesmo, Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Ou seja, isso fala sobre o quê? Fala sobre dons ministeriais. Então, nós temos dons espirituais, línguas estranhas,
dom de visão, revelação, profecia. São o quê? Dons espirituais. E temos aqui dons ministeriais que estão intimamente relacionados também sobre o quê? Exercer liderança sobre a igreja. Também é um dom. Liderança também é um dom. Amém? Ou seja, então, quando a gente observa aqui, nós vemos que Deus concedeu os mais variados dons. Para quem? Para a sua igreja. Então, ser membro de uma igreja, ser membro da igreja, fazer parte da igreja, nos coloca suscetíveis a toda a sorte de dons espirituais e dons ministeriais também. Amém? Terceiro, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Fica para a nossa meditação esse versículo, lá em Timóteo, que diz o seguinte: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo falando a seu filho na fé, Timóteo. Ou seja, Paulo orientando Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê o quê? O cuidado de alguém mais experiente, cuidando de alguém que está iniciando a sua caminhada. Quando nós citamos aqui cristãos maduros na fé, isso é importante reiterar que maturidade espiritual não está relacionada obrigatoriamente a uma questão cronológica ou necessariamente ao tempo que se tem dentro da igreja. Não quer dizer nada isso. E sim o quê? A maturidade espiritual é algo contínuo. Trata-se de quê? Processo na vida do salvo e do seu desenvolvimento na fé, que é caracterizado pela sua compreensão da palavra de Deus e da sua intimidade, no relacionamento íntimo com o Senhor, uma vida de inteira o quê? Devoção ao Senhor, consagração ao Senhor. Ou seja, então isso aqui reflete sobre o quê? Sobre a nossa capacidade de assimilar e praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, isso fala sobre o quê? Maturidade cristã. Cada um de nós possui um nível de maturidade na fé. Cada um de nós. Sendo assim, todos nós somos discípulos e discipuladores. Nós somos discipulados por alguém e estamos discipulando alguém. Ou seja, eu estou nesse exato momento. Existem homens, mulheres de Deus que estão me ensinando, porque eles estão num nível superior de maturidade espiritual, e outros que eu consigo ensinar, porque outros que estão iniciando na fé agora, e eu consigo iniciar. Ou seja, então, ter maturidade cristã é entender que nós estamos sempre aprendendo e temos que estar sempre transmitindo aquilo que nós aprendemos a outros irmãos que estão iniciando na fé. Isso fala sobre o quê? Ajudar uns aos outros, para que nós consigamos chegar juntos lá no céu. Amém? E aqui nós aprendemos, então, que o convívio com outros cristãos produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Amém? Bom, aqui nós estamos finalizando, então, o estudo já desta nossa lição e atingimos aqui os objetivos, que foram salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Segundo, explicar o compromisso do membro da igreja e expor o papel da membresia, tanto na igreja quanto na sociedade. E a você que está aí conosco estudando, está aí a última palavra-chave da nossa lição de hoje, que é liderança. Essa é a terceira palavra-chave. Então você já anota aí direitinho, tá bom? Bom, conclusão da nossa lição faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão como corpo, cuidando uns dos outros, conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja. E
o aumento do corpo para a sua edificação em amor para a maravilhosa glória de Deus. Irmãos, e aqui nós conseguimos finalizar essa síntese, né, de preparação para a nossa lição que vai agora, estaremos estudando com os nossos alunos neste domingo ainda pela manhã. Amém? Nossa lição seguinte, título está aí, olha, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Deus vos abençoe. Agora, irmãos, é a gente realmente transmitir esta tão maravilhosa mensagem aos nossos alunos. Que Deus vos abençoe poderosamente. E, como a gente sempre faz, nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Fiquem na paz.